1923. Uma mulher se ajoelha na frente do fogão de ferro da cozinha. Está frio lá fora. Ela precisa aquecer a casa e cozinhar o jantar. Então ela pega um maço de dinheiro e joga no fogo. Não é um gesto de raiva, é um gesto de economia. Naquele inverno, na Alemanha, queimar dinheiro para se aquecer saía mais barato do que comprar a mesma quantidade de lenha. As cédulas pegavam fogo rápido e havia mais dinheiro do que qualquer coisa naquele país. Faltava pão, faltava carvão, faltava confiança, sobrava papel. No episódio passado, a gente terminou aqui prometendo o colapso original. Este é ele, a história de como a nação mais culta e mais industrializada da Europa transformou o próprio dinheiro em combustível. Para entender como se chega nesse ponto, a gente precisa voltar 5 anos, 1918. A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes chega com uma conta. Em 1921, os vencedores fixam o valor das reparações de guerra, 132 bilhões de marcos ouro. Marcos ouro, ouro de verdade, imune à inflação. Uma dívida tão gigantesca que economistas da própria época disseram na cara que a Alemanha nunca teria como pagar. O país saíra da guerra quebrado, com o tesouro vazio e a indústria exausta. E agora tinha que enviar montanhas de riqueza para fora, todo ano, por décadas. O governo alemão tinha 2 escolhas honestas: aumentar impostos brutalmente ou dar o calote. Ele escolheu uma terceira, a mais silenciosa e a mais perigosa: ligar a impressora. E então, em janeiro de 1923, a situação explodiu. A Alemanha atrasou uma entrega de reparações e a França não esperou. Tropas francesas e belgas marcharam para dentro do Ruhr, o coração industrial alemão, a região que concentrava quase todo o carvão e o aço do país. A intenção era clara: se a Alemanha não paga em dinheiro, paga em carvão. O governo alemão respondeu com uma ordem ousada: resistência passiva. Mandou os operários do Ruhr cruzarem os braços. Ninguém extrai carvão para o ocupante, ninguém colabora. Uma greve nacional inteira. Mas havia um detalhe: o governo prometeu continuar pagando o salário de milhões de trabalhadores parados. Salário para uma região que, de propósito, não produzia mais nada. E de onde saiu esse dinheiro? Não de impostos, não de reservas. Saiu da impressora, que a partir daquele momento simplesmente não desligou mais. E aí a matemática saiu de controle. Vale a pena olhar os números com calma, porque eles contam a história sozinhos. Em 1919, logo depois da guerra, bastavam cerca de 14 marcos para comprar $1 americano. Uma moeda combalida, mas ainda de pé. Em janeiro de 1923, quando as tropas entraram no Ruhr, já eram 18 mil marcos por dólar. Em julho, centenas de milhares. Em outubro, 170 bilhões. Cada vez que o governo imprimia para cobrir um buraco, o marco valia menos. Os preços subiam e o buraco ficava maior, exigindo ainda mais impressão. É a espiral da hiperinflação, a cobra que morde o próprio rabo. E quanto mais depressa ela girava, mais a vida das pessoas comuns virava um pesadelo cronometrado. Imagine acordar dentro dessa espiral. No auge da crise, os operários alemães passaram a receber o salário 2 vezes por dia, uma parte no meio da manhã, outra no fim do expediente. E não era generosidade, era sobrevivência. O dinheiro perdia valor tão rápido que o salário da manhã já valia menos à tarde. Nas portas das fábricas, formava-se uma cena que virou símbolo da época. As esposas esperavam os maridos no portão, no horário do pagamento, pegavam o dinheiro na hora e saíam correndo para as lojas. Correndo mesmo, porque cada minuto de atraso significava preço mais alto. Havia quem levasse o salário em cestos, em malas, em carrinho de mão.
um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar um pão. E teve gente que contou que deixou o carrinho na rua por um instante e voltou para encontrar o carrinho roubado e o dinheiro intacto jogado na calçada. O ladrão levou o cesto, não quis o papel. E foi aí que o dinheiro parou de ser dinheiro e virou outra coisa. Nas casas alemãs, mães acendiam o fogão com maços de cédulas, porque era mais barato que carvão. Um homem forrou a parede da sala com notas de 1 marco, porque o papel de parede de verdade custava mais caro. E as crianças brincavam com o dinheiro morto. Existem fotografias reais de 1923 de crianças empilhando maços de cédulas como blocos de montar, torres de dinheiro no chão da sala. Outras recortavam as notas para fazer pipa e soltavam no céu maços de marcos, que um dia foram a poupança de alguém. Pense nisso por um segundo. A poupança de uma vida inteira de trabalho virando o rabo de uma pipa. É a imagem mais gentil e mais cruel de toda essa história. Uma geração inteira aprendendo, brincando, que o dinheiro dos pais não valia mais nada. E então veio o pico, 15 de novembro de 1923. Nesse dia, um único dólar americano valia mais de 4 trilhões de marcos alemães. 4 trilhões. Um número que a mente humana não consegue nem visualizar. Para dar uma referência que dói, em 1922, um pão custava cerca de 160 marcos. No fim de 1923, o mesmo pão custava algo em torno de 200 bilhões de marcos. O mesmo pão. E os preços dobravam a cada poucos dias, às vezes a cada poucas horas. Restaurantes pararam de imprimir cardápio com preço, porque o preço mudava entre o pedido e a conta. O dinheiro tinha deixado de medir qualquer coisa. Era só papel numerado com zeros demais para caberem numa nota. Mas aqui a história vira. Porque, diferente do país do episódio passado, a Alemanha não deixou a moeda morrer de vez. No mesmo dia do pico, 15 de novembro de 1923, o governo lançou uma moeda nova, o Rentenmark. E o truque foi psicológico, quase um passe de mágica. O Rentenmark não era lastreado em ouro, porque ouro o país não tinha. Ele foi lastreado numa hipoteca sobre toda a terra agrícola e industrial da Alemanha, o solo do país inteiro, dado como garantia. Na prática, essa garantia era mais simbólica do que real. Ninguém ia tomar as fazendas de verdade, mas ela deu ao povo uma âncora, algo firme em que acreditar. E veio a segunda regra, a mais importante. A quantidade de Rentenmark foi rigidamente limitada. A impressora, enfim, foi desligada. Um Rentenmark valia 1 trilhão de marcos velhos, e em semanas o caos parou. Se essa lógica soa familiar, é porque é a mesma do nosso primeiro episódio, a mesma engenharia de confiança que o Brasil usaria 70 anos depois, para matar a própria hiperinflação com uma moeda ancorada e uma promessa crível. A cura para a desconfiança nunca é mais papel. É um motivo para voltar a acreditar. Só que a conta emocional dessa crise não foi paga com o Rentenmark. A hiperinflação foi domada em semanas, mas a cicatriz que ela deixou durou muito mais. Porque uma hiperinflação não destrói só a economia, ela destrói a confiança de uma sociedade inteira em si mesma. Quem tinha feito tudo certo, quem tinha economizado a vida inteira, viu a poupança de décadas virar pó em meses. Aposentadorias, seguros, cadernetas, tudo evaporou. A classe média alemã, a espinha dorsal da nação, foi arruinada não por ter gastado demais, mas justamente por ter poupado. E uma sociedade que perde a fé nas próprias regras, que aprende que o esforço honesto não protege ninguém, fica ferida por dentro. Os historiadores são cuidadosos aqui, e a gente também vai ser. A hiperinflação de 23 não explica sozinha tudo o que veio depois na Alemanha.
mas ela deixou o terreno rachado. Milhões de pessoas humilhadas, ressentidas, buscando alguém para culpar e alguém para seguir. E terreno rachado é onde as coisas mais perigosas costumam encontrar raiz. Essa é a lição mais dura do império de papel. O dinheiro não é feito de papel, é feito de confiança. Quando a confiança queima, sobra só o papel, e o papel a gente joga no fogo. A Alemanha quebrou uma vez de forma tão brutal que aprendeu a lição para sempre. Até hoje, quase um século depois, é o país mais obcecado do mundo em nunca mais deixar a inflação escapar. Uma cicatriz que virou disciplina. Mas existe um país que não aprendeu com uma queda só. Um país que quebra, aprende e quebra de novo, e de novo, e de novo. 9 vezes num único século. Argentina. Essa história fica para o próximo episódio. Se inscreve no canal, porque aqui é onde o dinheiro morre e onde a gente aprende com cada funeral. Até a próxima.